Fala nação, beleza? Espero que todos estejam bem. Pessoal, já que eles falam do Flamengo, a gente traz para vocês. Teve uma conversa aí, né? Você tá conseguindo ler aí, né? Que foi perguntado a eles aí sobre Flamengo e Palmeiras se tivesse ainda na Copa, se eles estivessem na Copa do Brasil, se eles seriam campeão e já jogaram pro Brasileirão. E tem também mais, pessoal. Marcini, né? PVC, falaram sobre esse novo estádio aí do Flamengo. A inveja é nítida nesses caras, é nítida, mas eles falam, mas falam com inveja, não fala de coração, né? Então vamos ver esses cortes aqui, coisa rápida, viu? Coisa rapidona mesmo. Vamos começar primeiro com esse corte aqui e depois vamos pro estádio do Flamengo. Vamos ver o que a mídia paulista acha desse estádio do Flamengo. Vamos ver ele se morder aí. Ela aí é muito boa. Fala a verdade, gente. Essa Copa ficou bem mais interessante sem o Flamengo e Palmeiras, que seriam claros favoritos. O futebol brasileiro vive. É legal mesmo, porque sem Senão Flamengo e o Palmeiras. âncora já. Fichas, âncora. 10. Ia ser 5 para um, 5 para outro, 0 para o resto. Mas assim, eu acho verdade isso que ele fala. É legal, interessante isso. Vocês não acham? Porque o Palmeiras e o Flamengo seriam favoritos. Aí agora os 4 que estão lá são equilibrados. Isso é muito legal. Versa, o âncora deu uma sugestão para a gente mudar para o brasileiro. A gente pode fazer essa pergunta para o âncora. Âncora, no Brasileirão, fichas, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Para a gente mudar para o Brasileirão. Quero ver, vamos ver. Minhas fichas? Flamengo 5, Palmeiras 5, Cruzeiro 0. Aí, tá vendo? Então é isso que eu queria. Beleza? Estabeleceu, né, Versone? Eu estava até querendo mandar um 6-4 pro Malvadão. Mas eu também achei, mas tudo bem. Tá bom. E aí, vocês? Então vamos na ficha de vocês. 5 pro Flamengo, 4 pro Verde e 1 pro Cruzeiro. Eu tô nessa daí do Arnaldo. Acho um bom palpite. Não abrindo mão do Cruzeiro. Você, Massa? Cara, eu vou dar 6-4 pro Melvin, porque tem um ponto à frente. Só isso. Senão era 5-5. E aqui eu vou dar 10 fichas pro Paulo Gonçalves mandar um elogio para nós. 10 fichas, Paulo Gonçalves. Manda aí. Fala assim, vocês são legais. Manda para nós aí. Você vai ganhar 10 fichas. Tá, nossa, esse cara existe mesmo? O Paulo Gonçalves? Deixa ele. Aqui, eu gosto dele. Tá alimentando o debate. Alimentando o debate, nosso Paulo Gonçalves. Muito obrigado. Bom, Campeonato Brasileiro, então, a rodada. A gente passou a rodada ontem, a gente já palpitou ontem, para quem está perguntando aí sobre os palpites, a gente já palpitou ontem. E aí a minha pergunta que eu faço a vocês é: se vocês fossem torcedores do Palmeiras, ou do Flamengo, ou do Bahia, ou do Cruzeiro, em que lugar vocês gostariam de estar nessa rodada? Enfrentando quem? O Juventude fora, o Inter em casa, ou um confronto direto contra o Bahia ou contra o Cruzeiro? Arnaldo Ribeiro, boa tarde, satisfação. Eu preferia jogar na minha casa contra o Inter nesse aspecto. E acho, só para incrementar um pouco, como o Flamengo e Palmeiras estão nas duas frentes com muita força, eles têm a Libertadores no meio da semana e uma outra rodada do Brasileirão entre os jogos da Libertadores. Aí eu queria ser ainda mais o Palmeiras, porque o Palmeiras joga contra o Inter e contra o Fortaleza em casa, as duas, e o Flamengo joga contra o Juventude fora e tem o clássico o Vasco. O Cruzeiro, eu não queria ser o Cruzeiro, eu queria o Cruzeiro, depois de classificar contra o Galo, eu quero 15 dias de férias. Né? Então eu acho que eu queria ser o Palmeiras nessa rodada. E na próxima também. Festa. Claramente e com tranquilidade o Flamengo. O Juventude tem menos 22 de saldo, 12 derrotas no Brasileiro, é o time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro, 22 negativo de saldo. Eu não tenho a menor dúvida que seria o Juventude. Você queria encarar o Juventude fora? Muito. Mas que você mandou, vou te dar uma estatística. Você que é um homem que gosta de estatística, vou te dar uma estatística. O Flamengo não ganha do Juventude em Caxias desde 1997. É muito louco. Mas o Juventude ficou muito tempo fora da Série A. Verdade, são 10 jogos. Tipo assim, 5 empates e 5 derrotas. É um negócio assim. É um negócio meio maluco. Você que gosta dessas coisas, né? Que você estava falando, tipo assim, o Sport sempre ganha do Grêmio. O Atlético, o Mineiro, o Paulo. Desses times que tem coisas com outros. É inexplicável, né? E essa é uma do Flamengo.
estranhamente, né? Mas diga lá, Massa, e você? Quem você gostaria de ser? Eu gostaria de ser o Flamengo também. Nessa aí eu concordo com o É mesmo? Massa. Mas por quê, cara? Só encarar o Inter com o pneu arriado fora em casa, pô. Não, mas a diferença do Flamengo para o Juventude é muito grande, né, gente? Aí eu não posso brigar com os fatos. A diferença é muito grande. Ah, não vai jogar o Jorginho. Tudo bem, mas tem o Alan, tem o Péricles, tem o Zezinho, Paulinho, Luizinho, o Guinho, Marcinho. O Carpini está excelente, fazendo a grande campanha de G4 com o Carpini. O Juventude melhorou, mas aí vou ficar só olhando o jogo, torcendo, né? Secando. Porque o Flamengo joga depois do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar em casa, claro, isso tudo na brincadeira. A gente vai acompanhar o jogo. Mas não dá. O Flamengo, cara, a diferença do Juventude para o Flamengo é de 6 vezes. A diferença do Inter para o Palmeiras de nível de jogador é de 2 vezes. Não acho tão diferente assim. O Palmeiras é melhor, é favorito, é mais time, mas não tem tanta diferença assim. Acho que Inter e Juventude tem muitas diferenças, né? Eu acho que ele tá exagerando um pouco, Massa. Eu acho que o Palmeiras em casa, a possibilidade de ganhar do Inter, pra mim, é bem grande, assim. Ainda Não, vai ter tem. o Andreas, não vai ter o Andreas Pereira? Mas vem cá, a possibilidade do Palmeiras ganhar do Inter, eu admito que é boa. O Palmeiras tem que. Aliás, o Palmeiras esse ano ganhou do Inter lá, que foi quase um milagre o Palmeiras ganhar do Inter do Beira-Rio, né? E tem que ganhar de novo, se quiser brigar para ser campeão brasileiro. Agora, gente, não dá, né? Se olha para o Inter, olha para o Juventude, no Campeonato Brasileiro, inclusive, a diferença do Flamengo para o Juventude é maior. Mas, enfim, sim, o Palmeiras terá o Everton. Eu sempre. É, Amigos, olha aqui, tem mais pra gente. O Flamengo e um novo estádio. Vamos lá. Como o Flamengo pensa o projeto de estádio após acordo com a prefeitura? Há duas outras possibilidades. Quais são? Na tela, JP, o nosso mágico. Orçamento inicial, 2 bilhões. Estimativa atual, 3 bilhões. Prazo inicial, 2029. Prazo novo, adorei, indefinido. Receita do Flamengo até 2024, 1,4 bilhão. Receita, projeção para o estádio, 2 bilhões e 100 milhões. Receita estimada em 25, 1 bilhão e 700 milhões. Rodrigo Matos, você conhece esse projeto desde o início, conhece inclusive, o PVC conhece também, que o PVC tem rodinha nas pernas, né? A região lá do terreno e tal, próxima rodoviária no Rio de Janeiro. Conta para nós o que significa isso. Vamos lá. Teve um desenvolvimento, né, dessa história que estava um pouco parada. O Flamengo Flamengo e a Prefeitura do Rio assinaram um novo acordo que acabou com o prazo de 2029 para ser construído, que era obrigatório ali por todas as condições que foram feitas, e ficou um prazo sem prazo, né, prazo indefinido. Porque essa nova gestão do BAP entende que precisa ser feito mais estudos para saber qual é exatamente o valor e como que vai ser financiada a construção. Ele vai ter uma reunião, inclusive, no Conselho Deliberativo na semana que vem, que ele vai mostrar todos os dados que já tem, inclusive, 2 estudos ali da Arena e da FGV estavam para ser concluídos, para você ter um custo mais correto. E aí, o que eu ouvi? Porque quando o BAP fez campanha, ele falou o seguinte, contrário do projeto do Landim, era diferente, ele falou, a gente só vai fazer quando o Flamengo tiver dinheiro próprio suficiente para poder construir, ou seja, sobra de caixa. Ele falou assim, precisávamos de um aumento de 50% na nossa receita. A receita era 1,4 bilhão, e ele então estimava que aí precisaria algo como 2,1 bilhões de sobra, a mais, para você poder começar a construir com dinheiro próprio, né? Gerando ali uma sobra de caixa sem afetar o time, sem afetar as finanças do clube. A receita já deu uma aumentada, já deve dar uma aumentada em 2025 para 1,7 bilhão, talvez um pouco mais, provavelmente um pouco mais. Tem o Mundial, claro, e tal, mas já teve um aumento, né? O contrato da Betano, essas coisas todas. Então, aí, disso tudo, o que vai determinar quando que vai começar e qual é esse prazo, que é o que o torcedor quer saber. Custo do dinheiro no Brasil. O Flamengo poderia pegar empréstimo, mas com 15% de taxa Selic ele não vai pegar.
É isso que eu ouvi da diretoria. Não adianta, não vamos pegar e depois ficar sufocado que nem São Paulo, Atlético Mineiro, todos esses que têm dívida em taxa Selic, que o custo de dinheiro no Brasil está um absurdo, porque o juros está em 15%. Né? Então, isso hoje ele falou assim: ó, se baixar os juros, a gente pode estudar fazer um financiamento, mas com esses juros não dá. Dois, eventualmente aparecer um parceiro que queira investir junto com o Flamengo. Isso não está descartado. Essa ideia, né? Não seria com o modelo SAF, isso já está descartado, mas uma parceria para o estádio específica, se rolar, pode acontecer também. Mas até hoje não tem nada em vista disso aí. E o terceiro é o clube começar a gerar 2,1 bilhões, que é o final da história, né? Se nenhuma dessas duas coisas anteriores acontecerem, vai ter que ter esse aumento significativo de receita para o clube se bancar sozinho e começar a fazer o estádio. Então, esse é o quadro hoje. Essas são as 3 variáveis para você saber quando que vai começar e quando que vai acabar, que hoje não tem prazo. É um negócio bem pé no chão. A gente pode ver, a gente vai falar depois aqui sobre o Corinthians e viu o que aconteceu quando o clube foi fazendo tudo no afogadilho, né? E aí está até hoje pagando. A gente vai ter um quadro exatamente em que pé que estão os estudos. Não é que não está completamente parado. Tem gente fazendo coisa lá no terreno, fazendo estudo de solo, todas essas coisas prévias de obra. Mas o projeto só vai para frente, de fato, quando você tiver todas as condições postas, essas condições financeiras que eu coloquei aqui, ou dinheiro disponível mais barato, ou um parceiro, ou o Flamengo já com mais receita para poder fazer. Ou um conjunto das coisas. Né? Isso me lembra sempre, mas acho que mais bem gerenciado hoje. Acho que o BAP está conseguindo fazer um gerenciamento bom, até porque eles sabem que o Eduardo Paes não vai roer a corda com o Flamengo. Por questões eleitorais e por questões do desenvolvimento da cidade. Tanto de eleição quanto de desenvolvimento da cidade. É importante para o Rio de Janeiro desenvolver a região do centro, da onde do gasômetro até o Porto Maravilha. Então, isso para o desenvolvimento da cidade pode ser muito, muito positivo. Tem sentido. O que me lembra do caso do Corinthians às vezes parece empurrar com a barriga, mas o Flamengo não está empurrando com a barriga. O Flamengo tem um processo de entendimento do que pode fazer com as próprias pernas. O Corinthians empurrou com a barriga por muito tempo o terreno de Itaquera e foi ameaçado de perder o terreno de Itaquera muitas vezes. E quando foi o terreno de Itaquera, você pode pegar no acervo da Folha, você vai ver a matéria do dia 11 de novembro de 78, quando o presidente da época, Ernesto Geisel, foi a Itaquera entregar a chave e a pedra fundamental do estádio que o Vicente Matheus queria construir, junto com o prefeito de São Paulo da época, Olavo Setúbal. E se fez a mudança do projeto do metrô. O metrô leste-oeste, linha vermelha, ia até Mogi das Cruzes, passando por São Miguel Paulista. E o metrô trouxe o metrô para Itaquera, fez o terminal Itaquera do metrô, junto com o terminal do trem, que segue para Mogi das Cruzes. Então, o modelo do transporte da cidade se transformou para atender o estádio. Em 78, o estádio foi construído... E demorou 30 anos, né, PVC? 30, exatamente. Mais de 30. Foi inaugurado em 2013. Então, assim, não é o que vai acontecer com o Flamengo. Mas veja, assim, o Corinthians empurrou com a barriga e o governo ameaçou, mas nunca tirou o terreno. Até que o estádio foi construído. E tinha uma importância para o desenvolvimento da cidade, da região leste da cidade, que não era tão vital como é o desenvolvimento da região central do Rio de Janeiro. O projeto do estádio tem a ver com a revitalização daquela região da cidade do Rio de Janeiro. Na Independência Gamer Pichau, você vai garantir as melhores promoções net. São milhares de produtos com descontos de até 60%. Perfeito, perfeito. Muito bem. Agora, você já sentiu, Rodrigo, algum cheiro de parceiro para o estádio do Flamengo ou ainda não? Não entendi, Massini. Você disse se eu já fui lá ou... Não. Você já sentiu um cheiro com as conversas que você tem de um parceiro para o estádio do Flamengo? Que não, imagino não. que Não seria, existe hoje. que seria mais seguro para o clube não ter que pôr todo o dinheiro ou colocar ali 60%, ter um parceiro, alguém para explorar também as receitas, porque
Essas receitas do estádio novo tem do Maracanã, mas do estádio novo o Flamengo não as tem ainda. Pode ter. E ele pode correr menos risco na construção do seu estádio se tiver alguém como sócio, parceiro lá para frente. Você já viu algo, ouviu alguma coisa? Não? Não tem nada por enquanto. Eu acho que eles estão esperando, antes de tocar qualquer coisa, você ter exatamente qual é o custo. Que é, ó, a conta para pagar é essa aqui. Aí quando você tiver a conta exata do que você vai poder fazer alguma coisa. Eu acho, assim, como opinião, eu acho que faz sentido ter uma parceria minoritária. Por quê? O Flamengo tem uma vantagem para o Palmeiras, na minha opinião, porque ele tem o Maracanã, né, como concessão. Então ele não teria o problema essa questão do Palmeiras de tem que sair de casa para fazer o show, que o Allianz é super rentável e tal. Então, acho que faria sentido que você tivesse uma parceria minoritária que desse alguma espécie de quantidade de shows, de eventos ali para poder ajudar a pagar a conta dentro de uma parceria. Perfeito, muito bem. Galera, agora até que eles ficaram mais tranquilos, né? Porque eles parece que vê que o que o Flamengo faz não é nem pra humilhar ninguém, porque o nível tá muito, o nível do Flamengo é muito acima mesmo, cara. É outro patamar, é absurdo. Não tenho o que falar, né? Eu tava vendo aqui, pessoal, eu não vou ler, eu não gosto muito de falar desse assunto, né? O advogado destaca informação que poderá absorver Bruno Henrique aí. São notícias boas, tá aqui no GE, saiu de manhã, eu li aqui, mas tem assuntos que fala sobre, que eu não gosto de falar muito aqui no canal, né? Esse negócio de justiça, esse negócio de... Mas é boa notícia pro Bruno Henrique, viu? Depois você se você quiser, você pode dar uma olhada aqui. O Bruno Henrique aguarda aí, né? O pedido do efeito suspensivo protocolado na última terça-feira, né? A defesa de Bruno Henrique prepara a estratégia que usará no segundo julgamento. O advogado do jogador acredita que a pena de 12 jogos de suspensão será revertida no pleno do superior, né? Do STJD. Mas mais do que a absolvição, haverá uma redenção de reputação do atacante do Flamengo, né? Cara, assim, acho que eles reviram, né, as coisas, eles começaram a ligar os fatos com outros fatos e viram que não tem nada a ver no que encaixaram o Bruno Henrique. Vamos ver, vou ler aqui só um trecho do que o advogado do Bruno Henrique falou aqui, né, o Alexandre Vitorino. Nós temos a convicção de que Bruno Henrique é inocente em relação a essas acusações. Existia um equívoco bastante pronunciado, a denúncia a uma modificação até de fatos que tornam essa discussão um pouco desfocada. Na nossa opinião, quanto, né, ao fato principal que envolve o problema da partida contra o Santos, também não me parece que a circulação da informação foi completa. A acusação diz, basicamente, que Bruno Henrique teria transferido para o irmão uma informação sobre um terceiro cartão que seria tomado contra o Santos. Quem assistiu com assiduidade, né, ao Campeonato Brasileiro de 2023 sabe que o terceiro cartão do Bruno Henrique aconteceu logo na sequência no jogo contra o Botafogo. Ele tomou, na verdade, o sexto cartão, ou seja, ele fez um segundo ciclo de cartões até o jogo contra o Santos. Então, estão exagerando um pouco, como se ele pudesse fazer uma futurologia, né, em relação a 4 novos cartões, defendeu Alexandre Vitorino, que acrescentou. Pô, o cara tem bola de cristal, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, agora o cara não vai poder mais tomar cartão no jogo. É isso que querem transformar o futebol. O cara vai jogar agora sem tomar um cartão. Olha, tá chato o futebol, viu? E sobre o assunto aí do estádio aí, ontem o João Guilherme falou sobre isso, né? Sobre que tá estudando solo para descontaminar, que tinha dutos, né, de gás ali. Então tem que fazer uma descontaminação primeiro. Mas os antes tá de olho. Então, que a mídia paulista, né, pessoal? A mídia carioca, que é o quê? Nem fala tanto no Flamengo como a própria mídia de São Paulo. É incrível, cara. Isso é até bom pra gente, né? Pra trazer conteúdo pra vocês. E geralmente eles ficam com inveja. Eles não são imparciais, eles são parciais. Eles mostram
sentimento de inveja. Beleza? Pessoal, por hoje é só. Estamos de volta amanhã, se Deus quiser. Se Deus abençoar, que dê tudo certo. Amanhã estamos de volta com mais vídeos para vocês, beleza?